E eu venho de novo trazendo uma novidade aqui, que é um sistema de cadastro que você vai conseguir fazer no Excel automatizando com o VBA. Então, você vai conseguir trabalhar dados automatizados e estruturar de uma forma muito mais eficiente para você fazer um sistema de respeito. Se você curtiu, não sai daí que nós já vamos começar. E mais uma vez, estamos aqui para desenvolver uma automação com Excel VBA. Meu nome é Júlio Henrique, eu vou ser o seu instrutor e vou te orientar para você conseguir fazer esse procedimento, esse sistema de cadastro. É algo bem simples, mas que vai te ajudar muito no dia a dia e você pode levar até essa novidade para a empresa que você trabalha. Então, vamos começar aqui e eu já vou compartilhar minha tela com vocês. Eu deixei a planilha já aberta, tá? Não tem nada demais nela, só está aberta, não fiz absolutamente nada. E também separei alguns passos aqui no Notion para nós seguirmos, tá? Primeiramente, nós temos que seguir os seguintes passos antes de fazer uma automação, tá? Primeiro, eu preciso saber da estrutura. O que eu vou criar nessa planilha, tá? Então aqui, por exemplo, ó, nós precisamos criar duas abas. Uma de banco de dados, tá? Porque nós vamos receber os bancos de dados, nos bancos de dados, a informação do cadastro, né? Que são os dados do cliente ou do fornecedor. Pode ser até de um produto também, tá? E aí, depois nós precisamos de uma outra aba para fazer o cadastro em si, né? Onde a pessoa vai inserir as informações e ter os botões para ela interagir com o sistema. Então, vamos lá. Precisamos de duas abas. Então, separei aba 1 e 2. Aqui eu vou renomear, vou colocar cadastro. Nossa, escrevi tudo errado aqui. Cadastro. E aqui nós podemos colocar banco de dados. Tá? Perfeito. Então, criamos as duas abas. Legal. Então, check aqui na nossa parte e eu vou fechar aqui. Agora, nós precisamos verificar os dados, ou seja, que tipo de informação nós vamos manipular aqui dentro, tá? Como assim que tipo de informação, Júlio? Bom, vamos lá. Para fazermos um sistema de cadastro, o que eu preciso ter no nosso banco de dados? Primeiro, para identificar o cliente, né? Vamos supor que vai ser um cadastro de cliente aqui. Eu preciso do CPF, certo? É a chave onde eu vou buscar as informações desse cliente. Então, perfeito. Depois do CPF, o que nós precisaríamos? O nome. Então, eu vou colocar que eu preciso do nome. E aí, eu preciso também do telefone. Né? Eu vou colocar celular aqui. Pronto. E qual outra informação que nós precisaríamos aqui nesse caso? Eu vou colocar aqui, tem o nome, e eu vou inserir uma outra coluna. Colocar o sobrenome. Pronto. Eu vou deixar somente essas quatro aqui, mas depois você pode adaptar e fazer conforme a sua necessidade e para a sua realidade, aí, conforme os seus objetivos. Tá bom? Perfeito. Aqui eu não preciso modelar muito, personalizar. Eu apenas selecionei a primeira linha, alinhei os textos aqui do cabeçalho e também coloquei em negrito. Somente. Não precisa fazer muita coisa aqui no banco de dados, que é só para armazenar os registros. Perfeito? Então vamos lá. O tipo de dado nós já definimos, que são os campos, certo? CPF aqui, o nome, sobrenome e o celular. Perfeito. E aqui, óbvio, que nós podemos colocar também a data do cadastro, né? Data cadastro. Porque aí nós conseguimos saber até desde quando ele está cadastrado no nosso sistema. Perfeito. Então, nós já estipulamos os tipos de dados que nós vamos tratar aqui. Agora nós precisamos pensar no design, né? Nós precisamos saber que cores que nós vamos utilizar, qual que vai ser o layout dos campos, dos botões. Então, para isso, eu vou utilizar um recurso que eu ensinei num dos vídeos anteriores. Se você não viu, vai ter um card aqui que eu dou uma dica para você utilizar o Pinterest, tá? Eu já deixei aberto aqui na pesquisa do Google. Só você entrar no Google, digitar Pinterest e ele vai aparecer. Você vai clicar e vai abrir a janela aqui com todas as opções, certo? O que nós vamos colocar aqui? Ó? Sistema de cadastro. Você não precisa jogar sistema de cadastro Excel, somente se você quiser. E aqui nós podemos olhar um layout. Ó, por exemplo, deixa eu ver aqui.
Ó, a gente pode utilizar esse primeiro aqui, ó. Cliquei. Você fala, Júlio, mas isso aqui não é uma planilha. Mas isso aqui pode nos ajudar. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, as cores que ele está utilizando, a gente pode utilizar para fazer nossa planilha de cadastro. Então, eu vou te mostrar como. Ó, primeiro, nós temos uma azul aqui, certo? Então, eu vou selecionar essa linha, né? Acho que vou selecionar ela toda aqui, ó. Aliás, selecionar até cobrir minha tela aqui, ó. Pronto, até a C. E aí, eu vou escolher a cor azul. Pronto. Vou esticar um pouco aqui. Perfeito. E aqui eu vou colocar o nosso nome, né? Perdão, nosso nome não. O nome do sistema. Sistema de cadastro. Perfeito. Selecionar essa primeira célula, eu vou colocar o texto como branco. Vou deixar em negrito e vou aumentar a fonte. Agora eu vou centralizar aqui, ó. Pronto. Perfeito. Então aqui já utilizamos essa parte de cima, tá? Óbvio que você pode personalizar ainda mais. Aqui é uma forma rápida, só para te dar a ideia, e depois você pode personalizar conforme sua necessidade, tá? Agora, ele tem um cinzinho aqui no fundo. Então, eu vou pegar essa parte aqui e vou colocar um preenchimento, um fundo, né? Um cinza, claro. Perfeito. Depois que eu fiz isso, veja que ele tem uma parte branca interna, né? Então eu posso definir aqui, vou pegar dessa aqui. Opa. Eu vou pegar só uma faixa aqui. Vou deixar branco essa parte sem preenchimento. Perfeito. Veja que ele tem aqui, ó, as linhas, né, de grade do Excel. Você pode vir em View, né? E tem a parte aqui, ó, Grade Lines, que é a linha de grade. Se você tirar a seleção, ele não aparece mais, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Acho que eu vou centralizar mais a informação. Vou fazer o seguinte. Vou deixar essa parte aqui sem nada. E o restante aqui eu vou deixar com a cor cinza. Acho que fica melhor. Perfeito, aí fica centralizado. E agora eu vou ter os campos aqui, né? Então vamos lá. Quais campos que nós precisamos? É justamente esses 5 campos, tá? Então, primeiramente, eu vou criar o CPF. Tá, então eu vou colocar aqui, ó, CPF. Depois nós queremos o quê? O nome. Perfeito. E depois nós vamos pegar o sobrenome. E aí podemos pegar o celular. Perfeito. Para não ficar muito grudado, nós podemos também jogar isso mais para baixo. Eu vou alinhar aqui para frente. Pronto. E aqui a célula eu vou puxar um pouco mais. Ok. Deixa eu reduzir esse campo aqui, vou deletar essas. Pronto. Fica arrumado. Aqui não vai ficar exatamente perfeito, né, em questão do layout. A gente precisaria fazer uma série de ajustes aqui, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ensinar somente o essencial e aí vocês podem modelar conforme a necessidade de vocês. Tá? Aqui eu selecionei as 4 células. Nós vamos colocar uma borda, tá? All boards. Perfeito. E vai ficar dessa forma. Tá? Aqui está um cinzinho escuro. Nós podemos colocar um cinza escuro aqui também. Tá? A mesma cor que nós aplicamos fora. Perfeito. E aqui tem uma linha, certo? Você pode fazer até o seguinte, você pode traçar uma borda aqui e inserir um texto, né? Então eu vou selecionar essa parte, vou vir em bordas e não vou colocar borda em tudo, vou colocar aqui só do lado esquerdo, tá? Então, ó, veja que eu coloquei. E agora aqui eu posso inserir algum texto específico de como que funciona, né? Aqui eu posso colocar o cadastro de clientes.
aqui, deixa eu ver. Opa. Perfeito. Ó, aqui eu vou mesclar, tá, as células para centralizar a informação. Só que se você puder evitar mesclar, é a melhor opção, tá bom? Mas aqui eu vou deixar dessa forma. E só vou ampliar um pouquinho essa caixa aqui. Pronto. Perfeito. E agora nós precisamos de 2 botões, certo? Então vamos lá. Precisamos inserir 2 botões aqui. E aqui eu vou escolher uma forma, né? Então você vem inserir formas. E aqui eu vou pegar 2 quadrados. Clicar aqui em um. Deixa eu só definir o tamanho primeiro. Eu vou colocar da cor azul. Vou escrever salvar. Vou alinhar esse texto aqui, centralizar ele. Legal. Vou copiar e colar. Vou selecionar os dois. Vou vir em Shape Format, né? Ou formatação de formas. E você pode vir alinhar aqui, ó. E aqui eu vou alinhar aqui, ó, no meio. Aí ele vai alinhar tanto vai alinhar na vertical, né? Então, estão alinhados. Perfeito. Vou deixar dessa forma. Porque nós vamos construir nossas macros e depois jogar aqui a informação. Deixa eu até reduzir um pouco. Bom, deixar desse tamanho. Essa outra parte aqui, se você quiser, você pode fazer o seguinte. Você pode pegar essas caixas aqui, mesclar as células, e aqui você pode digitar algum texto. Ó. Este sistema de cadastro, e aí você pode colocar algum texto específico. Somente para cliente... Opa, deixa eu digitar outro texto. Por favor, preencher todos os campos e seguir as informações do sistema. Perfeito. Agora nós vamos colocar no centro ou no topo aqui. Nós podemos até quebrar aqui, ó, wrap text. Ele vai fazer assim. Vou alinhar. Perfeito. Ou você pode colocar mais informações, ícones aqui do lado, tá? E colocar as informações que você precisa que as pessoas leem aqui do lado. Eu vou tirar de branco, ou vou trocar para outra cor, um cinza meio escurinho, e assim fica um sistema bacana, tá? Parecendo mais profissional. Perfeito. Se eu vier aqui no nosso Notion, tá? Eu já defini a cor, que é azul, branco e cinza. Eu defini o layout dos campos e defini o layout dos botões. Perfeito, zerei. Agora nós precisamos definir aqui a captura dos dados. Depois, a validação dos dados, salvar os dados e uma rotina para limpar esses dados, tá? Então esse botão aqui, vamos colocar limpar. Perfeito. Antes de mais nada, nós vamos salvar esse arquivo aqui para não correr o risco de acontecer alguma coisa no meio do caminho e nós perdermos, certo? Vamos escolher a extensão aqui para habilitar macros, né? Para ele ficar no formato XLSM. E vamos aplicar o nome de Sistema de Cadastro Excel. Salvei. Perfeito. Agora eu vou criar rotinas para nós pegarmos as informações desse campo. Então nós vamos na guia desenvolvedor, Visual Basic e vai abrir aqui. Vamos inserir um módulo, tá? Convencional, e ele está aqui. E nesse caso, nós vamos pressionar F4. Opa, apertei errado aqui. F4, você pode vir aqui ó, em View e colocar propriedades da janela. Vai estar esse nome módulo 1 e nós vamos colocar aqui
cadastro, né? Ou melhor, register. Pronto, que é a mesma coisa de registros aí. Eu costumo geralmente colocar os nomes em inglês, tá? Mesmo que eu coloque no front aqui, na tela onde as pessoas, os usuários vão ver, eu costumo colocar em português, mas no back-end aqui eu costumo deixar em inglês, né? Para ficar mais profissional. Até porque a programação, grande parte, é tudo em inglês, tá bom? Então vamos criar uma rotina pública aqui. A primeira rotina vai ser de limpar, certo? Então vai ser clear. Ele vai limpar os dados. Opa! Não foi porque eu esqueci do sub. Pronto. Agora o que nós queremos? Vamos declarar variáveis. Perfeito? Então, vamos colocar duas variáveis aqui, ó. Din, tá? Por que eu vou criar aqui? Porque elas vão ser variáveis públicas, tá? Globais aqui para dentro do módulo. Então, o que eu vou colocar? Ó, din, tá? E vou definir ws, ws register, que é a planilha de registro. Ela vai ser igual worksheet. Perfeito. Agora eu vou copiar aqui e vou colocar uma para banco de dados também. Colocar banco. Pronto. Só reduzir o A aqui. As duas vão ser variáveis de planilhas, tá? E aqui nós vamos pegar e fazer o seguinte, ó. Vamos utilizar, nós estamos na aba de cadastro, certo? Então eu vou usar ws register e vou setar essa variável aqui falando que ela vai receber a sheet 1. Por que sheet 1? Porque a aba de cadastro tem o nome sheet 1 aqui por trás. Por que eu coloco esse nome de trás aqui e não coloco o nome, por exemplo, de cadastro? Como essa forma aqui, ó. Worksheets. Escrevo cadastro, né? Você pode colocar dessa forma aqui, ó. Por que eu não faço isso? Porque eu estou indo pelo nome da planilha. Isso aqui é o endereço, é o identificador por trás. Porque se eu usar esse modelo, veja que aqui está cadastro. Se eu trocar o nome dessa aba, já começa a dar erro, porque ele não vai localizar essa planilha de nome cadastro. Agora, se eu vier e colocar sheet 1 aqui, que é o nome por detrás, né, do código, se a pessoa trocar o nome dessa aba, não vai me trazer problema nenhum. Para mim, o código vai continuar funcionando, tá? Então, por isso que é interessante você sempre usar esse segundo nome e não o que está entre parênteses aqui. Perfeito? Então, nós vamos utilizar nessa planilha. E aí, nós vamos colocar aqui o if, né? ws register. Eu vou colocar um end if. E agora, aqui eu vou falar assim, eu quero criar algumas variáveis aqui, tá? A primeira coisa eu quero criar variável de, vou colocar aqui, ó, CPF, tá? Então, vai ser um texto. Nós vamos receber um texto aqui dentro, porque CPF tem caractere especial, não pode ser um número. E aqui eu vou querer colocar também do nome, né? Então, vou colocar name. E aqui eu vou colocar que é um texto também. Depois eu vou colocar o sobrenome, né? Que é o last name. É um texto. E aqui também eu vou falar que tem um celular. Como tem caracteres especiais, eu vou também colocar que é um texto. Tá bom? Então, declarei essas variáveis aqui, elas são públicas, né? Posso utilizar em todas as rotinas depois. E aqui eu vou falar para ele assim, olha, coloca dentro da variável CPF, eu quero o valor de CPF. Onde que está o valor de CPF? Na coluna H, na linha 8. Então, vai ser na H8. Então, nós vamos colocar ponto range H8. Deixa eu tirar um pouco o microfone aqui, porque ele está atrapalhando minha visão do teclado. E agora eu vou colocar ponto value. Opa, deixa eu voltar aqui. Ponto value, ou seja, ele vai pegar o valor da célula 8 e vai colocar dentro da variável CPF. Agora, basta nós copiarmos aqui e
fazermos a mesma coisa para os demais registros, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci mais nenhum. São 3, 4... Ah, tem a data de cadastro. Nós precisamos criar aqui a data de cadastro. Mas aqui não precisa colocar no campo, tá? Eu vou ensinar um outro jeito. E aqui eu vou criar mais uma variável, din, e aqui eu vou colocar date, que vai ser a data. Opa. Aqui eu vou colocar date register, que vai ser uma data que nós vamos receber. Perfeito. Aí nós vamos receber no CPF o valor do CPF. Agora nós vamos receber na variável name, tá? O que eu vou receber aqui no name? Que célula que vai receber o name aqui? Na H10. Então, eu só troco de H8 para H10. Próximo, eu quero o último nome, que vai ser na H12. Então, perfeito. Então, vamos colocar last name H12. Agora, eu quero celular na H14. Então, eu troco aqui, ó, H14 e vou colocar o nome da variável celular. E aqui vai ser a date register, certo? Ah, mas ela não está em nenhuma célula. Exato. O que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar essa função aqui, ó, date. Esse date ele já vai pegar a data do dia, automático. Ó, quer ver? Ó? Segura Ctrl, aperta G, vai aparecer a tela de verificação imediata. O que você vai fazer? Escreve a palavra date aqui. Pressiona o Enter. Opa, perdão. Esqueci de uma coisa aqui. Coloca uma interrogação aqui na frente, escreve a palavra date e ele vai trazer a data de hoje. Essa janela de verificação imediata é para você testar código e o Excel, o próprio VBA aqui, ele vai te responder, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse a hora de hoje, eu poderia colocar time. Se eu pressiono, ó, ele traz a hora. Tá vendo? Mas você tem que colocar uma interrogação aqui na frente para ele funcionar, ele entender que você está fazendo um teste aqui nessa janela de verificação imediata. Então, aqui nós já preenchemos os registros, certo? Essas são as variáveis, os valores. E aqui, por que eu peguei os dados aqui, tá? Porque aqui é para limpar, certo? Eu já estou montando uma estrutura que nós vamos utilizar depois. Então, nós vamos colar aqui, tá? E nós vamos comentar, tá? Para você comentar, é só colocar aspas simples aqui, ó, na frente de cada um. E pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, vamos copiar esse texto todo. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos apagar as variáveis. E nós vamos colocar aqui, ó, que o valor da H8 vai ser igual a empty, tá? Empty significa nada, ele vai limpar. Então você vem aqui na frente deles e coloca todos. Por quê? Como vai ser o botão limpar, na hora que ele clicar, ele vai limpar todos esses registros aqui. E por que eu coloquei isso aqui de novo? Eu já fiz mais para agilizar para outra rotina e aqui a gente colocar também. E aqui você vai fazer a mesma coisa para as variáveis. Por quê? Na hora que nós limpamos as células, nós precisamos limpar também o valor das variáveis, para não constar nenhum registro antigo para trás. Então, aqui nós limpamos tanto o valor das variáveis quanto das células, tá? Então, perfeito. Agora, o nosso botão de limpar está pronto. Vamos fazer o seguinte, seleciona com o botão direito do mouse, coloca Assign Macro, né, ou assinar macro, e aí você já tem o Clear, tá? Deixa eu só colocar aqui, você seleciona ele e dá um OK. Veja que na hora que você passar em cima dele, ó, vai ficar com a mãozinha, ou seja, ele já adotou a macro. Ó. Tá vendo que o salvar não tem ainda? Então, aqui ele já identificou que isso vai ser um botão daqui para frente. Vamos ver se está funcionando. Ó. Vamos preencher qualquer coisa aqui, ó, em todas as células. Se eu pressionar limpar, ele limpou tudo.
Só que na hora que ele terminar de limpar, eu quero que ele selecione essa célula aqui, ó, do CPF, para a pessoa começar a digitar a partir dela. Então, deixa eu voltar aqui de novo no VBA. E no final aqui, eu quero que ele selecione H8. Então, nós vamos vir aqui embaixo, colocar ponto select. Então, vamos testar de novo, ó. Vou colocar aqui, digitar qualquer coisa. Cliquei em limpar, ele limpou tudo e já selecionou a célula H8 do CPF. Perfeito. Então, aqui já está feita a nossa parte de limpeza. Agora, nós vamos fazer uma rotina de salvar. Então, public, sub, save. Pronto. Vamos fazer a mesma coisa, copiar esse código aqui, ó, que nós queremos dessa aba, dessa planilha, né? E nós já vamos colocar aqui o set WS banco, que é a sheet 2. E agora sim, nós precisamos pegar todas essas informações aqui, ó, e colocar aqui dentro. Tá? Só você tirar do comentário, é só tirar o espaço em branco, perfeito. E por isso que eu já pedi, a gente já fez daquela forma lá atrás, para deixar preparado aqui. Então, o que ele vai fazer? Ó, só copiar o if aqui, esse bloco, também, que nós vamos precisar. Vamos deixar o código arrumado aqui. Colocar um end if, prontinho. O que está acontecendo? Nós vamos pedir para ele pegar essas variáveis, certo? E depois que ele colocou os valores nessas variáveis, nós precisamos salvar lá no banco de dados, tá? Então, para trazer as informações ali, nós precisamos saber qual linha que ele deve colocar, né? Então, por exemplo, eu tenho o título. Eu não posso colocar na 1, porque senão eu vou sobrescrever o título aqui dessa planilha. Então, eu tenho que fazer ele colocar na 2. Como que eu faço isso? E é agora que nós vamos começar a criar uma variável aqui, ó, que chama last row, ou seja, a última linha. E nós vamos colocar como long. E olha só que bacana. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar aqui, ó, que o last row vai receber. Agora nós colocamos a planilha do banco de dados, WS Bank, ponto, vamos colocar cells, que ele vai pegar as células, abre parênteses, você vai colocar rows, que são linhas, ponto, count. Vai colocar vírgula e vai colocar 1. E fecha parênteses. Tá? O que ele está fazendo até aqui? Ó? Vai lá na planilha banco de dados, pegue as células, e aí ele fala assim, ó, conte todas as células. Ou seja, como que ele vai fazer contar as células? Ele vai pegar da primeira e vai até a última. Lá embaixo. Ele vai contar qual que é a última célula. Ele vai ver que é 1.048.576. Então ele está contando todas essas células. E por que esse 1? Ele está pegando todas essas linhas e contando, e está pedindo para fazer isso na coluna 1. A coluna 1 é a coluna A. E aí, depois disso, nós vamos pedir para ele end xlup.row. Aí você deve estar perguntando, nossa, Júlio, o que é isso? E eu vou traduzir para você. Eu pedi para ele contar todas as células, então o que ele vai fazer? Ele vai, se você segurar Ctrl e colocar a seta para baixo, ele vai lá embaixo, na última célula. Ele vai vir nessa aqui, ó, de 1.048.576. Beleza. E ele vai fazer isso na coluna A. É isso que eu pedi para ele. Na coluna A, vai lá embaixo, na última. Beleza. Por que eu estou pedindo para ele fazer isso? Porque depois eu vou pedir para ele subir. Esse XLUp é basicamente você segurar o botão Ctrl e colocar a seta para cima. Veja que ele vai voltar com tudo e vai achar a célula A1, né? Toda vez que você colocar o Ctrl, seta para baixo ou seta para cima, ele vai parar na célula que tiver valor preenchido. E aí, por que eu peço para row? Porque eu peço para ele pegar o número da linha. Então, o que ele vai fazer? Entrou aqui, foi lá embaixo, aqui na célula, viu que está na última e vai subir com tudo. E ele vai parar onde está preenchido. Ó, vou te dar um exemplo. Ó. Eu vou preencher na célula 6. Qualquer coisa aqui.
Na hora que eu descer e subir de novo, segurar o Ctrl seta para cima, veja que ele parou na linha A6 e não na 1, porque essa foi a última preenchida. Então, nós vamos pegar o número 6. E o que nós vamos fazer? Somar mais 1. Porque na hora que ele parar nessa aqui, eu vou saber que essa está preenchida. Então, ele vai colocar o valor na de baixo. Então, é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, pegando a última linha, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Perfeito. E agora nós precisamos fazer uma validação. Se o last row for maior do que 1, ou seja, se o valor daqui for maior do que 1, aliás, for menor do que 2, tá? Aí vou colocar end if. Nós vamos colocar aqui last row é igual a 2. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou falando para ele, ó, se você vier aqui e descer, e não tiver nenhum, se não, deixa eu começar aqui de novo para explicar melhor. Se esse valor aqui for 2, beleza, eu vou saber que eu posso continuar. Se esse valor aqui for 1, tá? Ele pode ser que você sobrescreva, ou seja, você apague o título, tá? Por que eu coloco? Ah, Júlio, mas não tem como. Mesmo que ele for na célula 1, você colocou mais uma aqui para ele somar. Isso, eu sei que ele vai seguir esse procedimento e dificilmente pode acontecer de ele digitar em cima do nome CPF. Mas, por garantia, porque às vezes mais de uma pessoa vai trabalhar em cima da sua planilha, né, do seu código aqui, dando manutenção, para evitar esse tipo de problema, eu coloco mesmo assim. Porque toda vez que ele identificar que o last room for menor que 2, tá? Ele vai colocar como 2, ou seja, ele sempre vai colocar a partir daqui, para evitar o problema de ele vir e escrever aqui em cima. Entendeu? Dessa forma. É uma garantia, tá? Beleza. Então, essa é uma validação. E agora, depois que você fez isso, nós vamos seguir. Nós já temos a linha, que é para preencher, agora nós precisamos trazer os dados. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos abrir um outro bloco, o if, ws, banco, certo? Vamos fechar o bloco aqui, end if. E eu vou falar para ele, olha, range, na célula A, e aí eu concateno com a linha last row, ponto value, escrevi row errado aqui, ó. Row, a gente está pedindo, last row, deixa eu ver, nós estamos pedindo para ele colocar o valor, e aí eu vou pedir para ele colocar o valor do CPF. Perfeito. Então aqui eu vou copiar e vou colar os registros aqui embaixo. Então, ó, na B, C, D e E. Agora nós vamos trocar aqui, ó. Aqui é o CPF, aqui é o name, aqui é o last name, aqui é o celular e aqui vai ser date register. Então, perfeito. Nós já levamos todos os dados aqui para dentro. Vamos testar para ver se dá certo? Salvar, Ctrl S aqui, e vamos ver se ele realmente traz a informação. CPF, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza. Aqui eu vou colocar o nome Júlio. Aqui eu vou colocar meu último nome aqui, Vieira. E aqui o celular eu vou colocar 11 9 90 99 traço 9999. Pronto. Na hora que eu clicar, aliás, preenchemos aqui, certo? Tá vendo que tá tudo torto aqui, os textos? Você seleciona com a célula do CPF, segura o Ctrl, seleciona as demais. E agora nós vamos alinhar aqui para a esquerda, tá? E centralizar aqui no meio. Perfeito, eles vão ficar todos alinhados aqui. E aqui no botão salvar, nós não atribuímos a macro. Então nós vamos selecionar, com o botão direito, nós vamos vir em assinar macro, né? E aí nós colocamos a save, a rotina save. Pressionou OK, perfeito. Agora, se eu pressionar aqui, ó, cliquei, deixa eu ver se ele trouxe. Olha lá, ó, ele trouxe a informação aqui, ó. Na linha 2, ele trouxe todas as informações. Deixa eu selecionar aqui.
e afastar. Beleza. Ele trouxe todas as informações. Perfeito. Aí eu posso colocar agora sempre. Só que tem um porém. Eu preenchi os dados. Mas olha só, a informação continua aqui. Eu preciso que ele apague depois que faço o registro. E depois que ele apagou, eu preciso que ele informe para a pessoa que deu certo. Senão nós vamos ficar esperando, certo? Então, vamos lá. Eu preciso que ele me mostre a mensagem aqui. Ó. Se aconteceu, se deu tudo certo, vou pedir para ele falar assim, ó, message box, né? E passar a informação. Cadastro realizado com sucesso. Opa. Aí eu colocar vírgula, VB information, mais VB, ok, only, e aqui eu vou colocar o nome de sistema Excel. Aliás, colocar sistema de cadastro, pronto. Vamos deixar Excel mesmo, pronto. Então, na hora que ele fizer tudo, ele vai aparecer a mensagem que deu certo. Só que ainda não vai ter limpado. Então, o que nós vamos fazer? Antes de ele aparecer a mensagem, nós vamos colocar assim, ó, call, ou seja, chame, e aí eu vou dar o nome da rotina clear, que vai limpar tudo. Então, vou colocar aqui, ó, clear. Então, eu estou falando para ele, ó, chame a rotina de limpeza agora. Depois que ele chama a rotina de limpeza, ele vai mostrar a mensagem. Vamos ver se dá certo? Eu vou trocar o nome aqui, ó, para 22222222222. Perfeito. Na hora que eu pressionar, der um salvar, ó, cadastro realizado com sucesso. E ele limpou tudo e selecionou a primeira célula. Na hora que eu voltar aqui, ó, ele está aqui o registro. Perfeito? Agora vamos voltar. E pronto. Aqui o registro está ok. Só que não. Tem um porém ainda. Tá? Perceba que se eu colocar aqui, ó, para salvar, tá vendo que ele vai dar cadastro realizado com sucesso, mas eu não coloquei nenhuma informação. E se eu for na planilha lá, não tem nada. Ó, aqui, e ele colocou uma data de cadastro. Então, nós precisamos evitar isso, que ele cadastre somente quando os dados tiverem preenchidos. Então, o que nós vamos fazer? Na hora que ele pega todos os valores aqui, ó, eu preciso verificar, antes de fazer o procedimento, se realmente essas variáveis estão preenchidas. Então, eu vou colocar aqui, ó, if CPF, tá, igual empty, ou seja, se o CPF estiver nulo, ou se o nome estiver nulo, aí eu posso colocar or, ou se o last name estiver igual a nulo, ou celular igual a nulo, ou... Ah, não, a data sempre vai ser preenchida. Então, só até o celular aqui. Então, eu vou colocar, ó, end if. Então, eu vou falar para ele aqui, ó, se essas variáveis aqui, uma delas estiver em nulo, você vai apresentar uma mensagem. Então, eu vou copiar essa mensagem que nós vamos passar para ele de sucesso. Vou passar aqui, ó. Opa. Eu vou falar para ele assim, ó. Por favor, preencher todos os campos. E agora, em vez de ser um VB Information, eu vou colocar um VB Critical, que vai ser um alerta de erro. Depois que aparecer o erro, que a pessoa colocar OK, nós vamos colocar aqui, ó, exit sub. Ou seja, eu vou pedir para ele parar de executar a macro. Na hora que ele entrar aqui, esse exit sub saia. Ele não vai executar mais nada para baixo. Ele vai terminar, finalizar aqui, ó. Tá bom? Deixa eu só colocar assim mais para cá, para arrumar o código. Beleza. Salvar. E agora vamos tentar de novo, ó. Vou tentar preencher de novo. Ó, o VB crítico é esse xizinho e ele coloca aqui, ó, por favor, preencher todos os campos. Ok. E aí, ele vai ter que vir aqui preencher os campos novamente, tá? Ah, se faltou um, Júlio, ó, se eu colocar qualquer coisa aqui, ó, ele vai pedir para preencher. Ah, se eu preencher o de baixo, ele vai pedir para preencher. Tá vendo? Enquanto não tiver todos preenchidos, ele vai, ó. Agora que eu cadastrei tudo, ele foi, porque ele identificou que todos passaram. E aí ele fez o registro. Perfeito? Então, ok. Vamos voltar aqui. E a nossa condição aqui para ver se ele já está tudo preenchido está ok.
Então, perfeito. Na hora que dá erro, eu também quero que ele limpe, tá? Então, na hora que ele finalizar aqui, nós vamos colocar call clear, porque vai chamar a rotina de limpar e depois ele sai, tá bom? Vamos salvar. Então, perfeito. Aí tem o último ponto, que é o seguinte. Se eu colocar o mesmo CPF, vamos ver no banco de dados, ó. Eu tenho um CPF aqui, ó. Eu vou copiar esse número e vou colocar aqui dentro, ó. Vou colar. E vou colocar qualquer outra informação aqui assim, ó. Tá? Aliás, deixa eu colocar certinho. Júlio. Vou colocar Vieira novamente. E vou colocar o celular 11 99009 9999. Pronto. Se eu colocar para salvar, ó, veja que ele salvou com sucesso. Só que tem um problema. Eu já tinha cadastrado isso uma vez, esse cliente, né? Então, para não acontecer novamente esse cadastro, nós vamos fazer um procedimento que é verificar, tá? Nós vamos criar para isso uma rotina nova. Qual o momento que nós precisamos fazer isso, tá? Vamos reparar aqui no código. Eu pedi para ele salvar, ele pega os dados da planilha, ele vai pegar os registros, as informações, e ele vai verificar se tem algum registro nulo, né? Se alguma informação, algum campo nulo. Se tiver, ele vai parar de executar aqui. Se tiver tudo ok, ele vai já contar a quantidade de linhas. Então, antes dele contar a quantidade de linhas, eu preciso verificar também se esse registro ele existe, tá? Então, nós vamos consultar pelo número de CPF. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui e colocar a seguinte forma. A gente precisa criar uma função para fazer essa verificação. Então, logo aqui embaixo, nós vamos colocar aqui, ó, function, tá? E aí eu vou colocar check register, ou seja, verifique o registro. Ok. Só que essa função, ela precisa receber qual que é o número de CPF que nós queremos para poder verificar. Então, o número de CPF que nós queremos verificar é o número de CPF da variável que nós vamos receber aqui dentro. Então, nós precisamos receber esse parâmetro. Nós vamos colocar by value, ou seja, pelo valor, e aí nós vamos colocar o CPF, né, que é um texto. E aqui nós vamos... Então, o que nós fizemos aqui? Ó? Esse é o nome da função que vai receber o valor de CPF, que é um texto. E o que essa função vai retornar? Um valor booleano. Booleano é aquele true or false, né? Verdadeiro ou falso. Então, essa aqui é a nossa função. O que nós vamos fazer? Nesse momento, antes de ele verificar a quantidade de linhas, nós vamos colocar aqui, ó, se colocar o nome da função, abre parênteses, tá vendo que ele já fala, ó, eu preciso de um valor do CPF, que é um texto, para eu te retornar um valor booleano. Então, quando você cria a função aqui, o próprio VBA ele é inteligente e ele identifica o que você está esperando receber aqui. É um texto. E depois, esse texto vai se transformar num resultado booleano, que é o que ele vai retornar. Então, se esse check register, né? Se essa verificação de registro receber o nosso CPF, né? Que é o nome da nossa variável, ele vai retornar um booleano. Então, se é true or false. Então, se tudo isso aqui for verdadeiro, significa que ele encontrou um registro. Se não for verdadeiro, quer dizer que não existe esse registro. Então, se for true, então eu vou pedir para ele fazer um procedimento. Então, se ele encontrou um registro, nós vamos mandar uma mensagem aqui para a pessoa que está inserindo essa informação, né? Então, nós vamos colocar aqui assim, ó. Nós vamos informar para ela, ó, CPF já cadastrado. Cadastrado. Isso aí. Vou colocar aqui o número. O número de CPF informado. Opa.
já está cadastrado. Perfeito. E aqui eu vou mandar, não é um alerta crítico, mas sim um VB formation. Tá? Aqui tem duas opções. Nós podemos permitir que ela crie um cadastro duplicado, né, se realmente houver necessidade, ou nós podemos deixar somente um cadastro por CPF, tá? Que é exatamente o que eu vou deixar aqui. Então, perfeito. Nós já realizamos essa validação e aí depois que ele fizer isso, vamos colocar um EST sub, tá? Para ele não permitir o cadastro duas vezes. Então, perfeito. A nossa validação aqui dentro do código de salvar está certo. Ele vai verificar. Se for true, ele manda mensagem para de executar. Agora, e se for falso, né? Ele vai continuar aqui o procedimento de registro, tá? Mas agora nós precisamos finalizar a nossa função aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Check register, que é o valor da nossa função, né? Que nós precisamos devolver aqui dentro. Então, ela vai ser igual. E aqui eu vou colocar o seguinte. Vamos pegar a variável ws, banco, que existe, certo? Colocar ponto .range. E aí eu vou pedir para ele verificar na coluna A inteira, ponto, e aí eu vou colocar auto filter. Ou seja, pedir para ele fazer um filtro automático, certo? Nesse auto filter aqui, eu preciso informar para ele o field. O que é o field? Qual campo, né, que nós queremos filtrar? Nós queremos filtrar o primeiro, certo? E beleza, eu vou filtrar a primeira coluna, né, que é a coluna A. E o que eu espero procurar lá? O que eu quero que ele procure? Ah, peraí. Critério. Aqui, eu espero que ele procure o valor do CPF que nós vamos passar. Tá bom? Então, se ele encontrar aplicando esse filtro, ele vai trazer true aqui dentro e já vai voltar aqui para nós. Se ele não encontrar, vai ser false. Vou colocar um breakpoint aqui, dar um Ctrl S para salvar e vamos fazer um teste aqui, ó. Tá? Eu vou usar esse mesmo registro aqui, ó. Coloquei aqui Diego, tá? Nome Vieira, e vamos tentar fazer o registro aqui com o mesmo número de CPF. Na hora que eu cliquei, deixa eu ver, nome argumento não encontrado. Eu vou trocar o nome de CPF para ID, deixa eu ver se é isso. Acho que ele está tendo um problema porque é o mesmo nome. Deixa eu clicar aqui de novo. Pronto. Agora foi, tá? O que eu tinha feito foi... Eu escrevi errado o nome do field e do critério aqui, tá? Por isso que ele não foi. Então, eu deixei como ID para não ter problema com as nomenclaturas, tá? Então, o CPF que eu estou passando aqui dentro, ele vai ser o número, vai receber aqui dentro desse ID, e o critério que nós vamos procurar aqui vai ser também o ID. Se eu rodar aqui esse código, ó, vamos ver. Tá vendo que ele deu true? Ou seja, ele encontrou. Porque esse CPF aqui nós colocamos no nome de Júlio. Tá? Se eu voltar aqui, ó, eu tenho 2 com o mesmo número. Então, ele encontrou o CPF e aí ele vai sair daqui e vai verificar, mandar a mensagem, ó. O número de CPF informado já está cadastrado. Ok. E aí ele vai sair de tudo aqui. Tá? Esse registro aqui, eu não vou pedir para ele limpar todas as informações para ele poder verificar, né, os dados, porque aqui, como é o número de CPF, ele vai identificar se realmente é esse CPF ou não. Então, nós deixamos aqui já para a pessoa os dados preenchidos. Se ela não quiser, ela vai clicar aqui em limpar e vai limpar tudo, tá bom? Então, é isso, tá? Esse foi o nosso sistema de cadastro. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula, tá? Eu sei que ficou um pouco extenso, mas foi necessário para desenvolvermos todos os temas, tá?
tá bom? Todas as informações necessárias. E seguindo a nossa rotina aqui, nós seguimos a rotina de captura de dados, a rotina de validação de dados, rotina para salvar e também para limpeza. Então, com isso, nós encerramos todas as informações. Eu vou deixar essa planilha disponível, tá? Para vocês baixarem. Eu vou deixar ela justamente no meu GitHub, tá bom? Eu vou deixar o link do repositório aqui embaixo para vocês conseguirem baixar, tá bom? Então, eu vou deixar a planilha. Eu vou deixar também esse checklist, que foi as etapas que nós seguimos aqui, né, para poder criar esse projeto. E também vocês vão conseguir todas as informações aqui, tanto do código quanto dos dados para vocês testarem aí. E vocês podem pegar isso aqui e adaptarem conforme a necessidade, tá? Não precisa deixar dessa forma. Isso aqui só foi para trazer a ideia de como vocês fazem, para vocês acelerarem o desenvolvimento, para vocês conseguirem criar um sistema. Vocês podem trocar as cores, vocês podem adaptar o código conforme a necessidade de vocês e fazerem os testes, né, e as automações que vocês acharem necessário, tá bom? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Peço que vocês participem da comunidade aqui do YouTube. Tem uma aba que é chamada Comunidade e lá eu estou postando diariamente, né, até o que eu faço aqui atrás dos bastidores, os materiais que eu preparo, também a rotina, eu coloco informações lá. E em breve eu vou começar a colocar também algumas enquetes, né, perguntando quais conteúdos vocês querem ver aqui também, ou se vocês querem que eu ensine a copiar alguma interface de algum sistema no Excel, se quiserem algum projeto de banco de dados, tá? Alguma planilha, fórmula específica, eu vou deixar tudo lá, vocês vão me respondendo para eu saber o conteúdo que vocês querem receber aqui e também trazer informações aí relevantes que vocês vão conseguir utilizar no dia a dia, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, seu comentário, se inscreva no canal se você não é inscrito para você acompanhar todos os conteúdos que nós estamos abordando, ok? Muito obrigado, galera. Sei que a videoaula ficou extensa, mas eu tenho certeza que vai ajudar vocês aí no dia a dia. E até a próxima. Tchau, tchau.